Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, celebramos uma memória importantíssima, né? Hoje é o aniversário de São João, é sua natividade. Então, hoje é uma das grandes festas juninas. E no dia de hoje, então, meditaremos com a graça do Espírito Santo sobre a importância da vida de São João Batista, sobre sua santidade tão forte, né? Então, como é possível que uma virtude tenha feito tantos frutos no coração de um homem que preparou os caminhos para o Senhor, que preparou os homens para receberem o Cordeiro de Deus, para ouvirem sua voz, né? E para terem suas vidas plenamente transformadas. Então, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a receber nesse dia tão especial a labareda, né, incandescente da caridade, virtude essa que motivou todos os passos de São João Batista. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor, de sermos movidos pela caridade. Seja essa labareda, a chama incandescente, a aquecer-nos a vida, gerando dois frutos, tanto a purificação de nossos pecados, como também termos um coração mais movido no amor. Essas virtudes, Senhor, tão vistas em São João e tão simbolicamente representadas pela fogueira. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração abrasado. É o que vos pedimos pela intercessão dele, desse santo do dia de hoje, que, por sua vida e testemunho, ajudou os corações a reconhecerem em Ti o Filho de Deus, nosso Senhor, Mestre, digno de todo louvor, de toda obediência, de todo serviço, de toda entrega e consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, já a natividade, né, o nascimento de São João Batista, já prefiguravam aquilo que, de fato, ele viria a ser por ação desse mesmo Deus, né? Esse Deus que queria ser anunciado, que queria chegar aos corações, precisava de um preparo, de um profeta, de alguém que liberasse o coração humano para ter espaço a Deus, para ser santuário de Deus. Um dia desse a gente estava falando aqui, né, sobre o fato de que construir uma basílica pensando, né, que ali é um lugar sagrado, é um lugar que deve ser aprazível a Deus, levar os homens à oração, também deve ser o mesmo esforço, a mesma dedicação e zelo que prestamos para com o nosso interior, porque também somos morada de Deus e eternamente o seremos, né? Plenamente morada de Deus. E já pensou apresentar para Deus um lugar bagunçado, apertado, onde a nossa vida não teve espaço a Ele pleno e onde a gente não conseguiu deixar com que as virtudes fizessem nenhum tipo de adorno? Torna-se um lugar que é um galpão, uma coisa perecível, uma coisa inabitável, né? Então, nós que queremos ser habitados, amados, né? Tornados amor, tornados Cristo, a gente precisa ter esse tipo de esforço. E São João Batista, digamos que é o pioneiro em construir basílicas para Jesus, em abrir espaços, né? Aplanar terrenos elevados, que estavam elevados demais, salientes demais, por causa do orgulho, rebaixem, né? Rebaixem seu orgulho, sua vaidade, sua vida torpe, né? Lugares que são deprimidos demais, vales muito profundos, né? Onde existe uma melancolia, uma falta de empenho, uma tristeza, uma apatia com a vida, se elevem, né? O Senhor vai chegar, né? Animem os vossos corações, tenham esperança. Lugares que eram ásperos, né? Tortuosos, tornam-se planos, que a vossa conduta seja direta, vosso objetivo seja claro de receber Jesus, de receber o Salvador, de receber o Mestre, né? Então não seja tortuoso, não queira fazer curvas, não desvie-se da palavra, né? Não desvie-se da correção, do conselho, não desvie-se do sacramento, da vida reta, diária, contínua, obstinada,
perseverante, né, na fé. Então, São João Batista veio realizar todas essas obras, né? Ele que é a voz que clama no deserto, no lugar que estava inabitado antes, para dizer, prepare-se, né? Você vai ser habitado plenamente. Prepare-se você que ficou árido, que antes era um jardim, mas tornou-se árido pelo pecado. Você vai voltar a ter vida, né? Rios de água viva hão de influir do teu coração e fazer ser aí um lugar habitável a Deus. Então, São João Batista é o primeiro grande construtor de basílicas, né? E a primeira basílica que ele viu, né, plenamente adornada e cheia de virtudes para Deus, foi aquela que o fez estremecer quando ele ainda estava no ventre de sua mãe Isabel. Foi a Virgem Maria, a primeira basílica na qual nasceu Jesus, na qual ele se formou. Então, São João Batista a conheceu e desejou que todos os homens fossem como ela, né? Basílicas plenas de virtude, né? A cantar os louvores do Senhor, como no Magnífica, né? Exaltar a sua glória, a sua honra em meio aos homens, mas ser também um coração puro, abrasado, tomado pela caridade. Então, no Evangelho de hoje, que está em Lucas 1, versículos de 57 a 66 e o 80, diz o seguinte: completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma taubinha e escreveu: João é seu nome. Todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Meu Deus! Vejam como a palavra é clara aqui, né, narrada por São Lucas, em mostrar como essa santidade dada por Deus a São João Batista, né, confirmada, selada pela palavra da Virgem Maria, né, que ao saudar Santa Isabel fez estremecer o menino que estava naquele ventre, tornando blindado contra as concupiscências, contra o pecado. Se vê que num coração que fez essa parte, que passou por essa parte, né, da vida, ou seja, purificou-se de seus pecados, correm para ele, afluem para ele, como numa grande competição veloz e desejosa e livre, as virtudes. As principais delas, a fé, né, que ilumina toda a razão, todo o pensar, toda a conduta, a esperança, que aquece tanto essa fé como a virtude que purifica e que une a Deus, que é a caridade, que é o amor. Então, São João Batista, já desde sempre, né, por esse nascimento milagroso, por ter seu nascimento anunciado por um anjo a São Zacarias, e na sua nomeação, no seu nome, teve também essa manifestação milagrosa de São Zacarias poder voltar a falar, ele que era um sacerdote, que o ofício principal era o louvor de Deus e era ofertar o sacrifício ao Senhor. Então, tudo aqui mostrou para nós uma figura, né, que contribui com a figura messiânica de Cristo, que está ali de maneira muito clara, muito evidente, feito todo ele para ser sinal de Cristo. Então, São João Batista, antes de nascer, durante a gravidez e após o nascimento, e em toda a sua vida, foi sinal pleno do amor, sinal pleno da caridade, sinal que aponta Jesus. É tanto que a última coisa
grandiosa, né, plenamente grandiosa, feita ali por São João Batista, que é dar testemunho da verdade, foi apontar aos homens o Cordeiro de Deus. E nem outro profeta teve tamanha dignidade. E teve até um elogio de Cristo, que chega a dizer: dos filhos nascidos de mulher, ou seja, dos filhos nascidos na condição, né, do normal, natural, nunca teve alguém maior que São João Batista. Porque ele, como profeta, foi o profeta da eficácia, digamos assim, né? É claro que na ordem da graça, São José é maior que ele, a Virgem Maria é maior que ele, mas na ordem da sua vida, não teve outra coisa feita por ele a não ser servir a Deus e permitir que o amor fosse pleno e holocaustico em sua vida. Quando a gente olha para esse último versículo, né? O menino crescia e se fortalecia em espírito. Se percebe que depois que a gente já está com o coração purificado pela ação do Espírito Santo, ainda assim há um crescimento. Então a obra de conversão e de transformação do homem é contínua. Os primeiros passos são de purificação. Então, primeiro, por exemplo, eu me livro dos pecados graves, me livro dos pecados mais ardilosos, né? Depois, eu vou arrefecer a força e a punção das paixões que tomam a minha vontade muitas vezes, controlando tanto as minhas tentações pelas virtudes, recebendo essas virtudes de maneira infusa pelo estado de graça confessional, como também eu vou praticando virtudes que me ajudam a vencer contra os pecados veniais, né? Então, há um processo gradual de conversão. A purificação tem seus passos. E depois tem a via adiantada, a via de união a Deus. Então, o menino crescia e se fortalecia em espírito. E isso é contínuo, contínuo. Até que, vivendo em lugares desertos, ou seja, mais afastados de todas as tentações, né, mundanas, seja ela a preguiça, a luxúria, a gula, o orgulho, longe dessas concupiscências, se apresentou publicamente a Israel para fazer sua missão, que foi ser a voz que clama no deserto, como falamos, aplainando o caminho para o Senhor, que deveria vir e deveria ser adorado, amado e obedecido, né? Então, São João Batista, primo do nosso Senhor Jesus, sabe muito bem construir catedrais no coração humano. E ele deu para nós 3 remédios, né? 3 remédios que são excelentes: jejum, oração e obediência a Deus. São essas as virtudes que limpam e aplanam os nossos caminhos. Por exemplo, a oração, ela faz o nosso coração humilde, faz o nosso coração pedinte. Então quebra, desmonta os corações que são salientes, que são elevados, orgulhosos, né? Porque o que pede, ele reconhece que maior é Deus. O jejum refreia nossas paixões mais emergentes e superficiais, que podem nos distrair, nos fazendo amar as coisas e pessoas e não a Deus, a quem devemos um amor muito maior. Então o jejum, assim como a castidade, assim como a continência, assim como a mortificação, nos ajuda a controlar tais amores desenfreados, dando ordem ao coração e dispondo energia para amar a Deus, vencendo então aquelas nossas baixezas, né? Aquelas nossas tortuosidades de vida, reparando assim as arestas de nosso caminho. E o terceiro presente que ele ensina a dar é fazer esmola, dar esmola aos pobres. E dessa maneira, em vez de olhar com concupiscência, de desejar o que é alheio, de viver melancolicamente num grande vale de depressão, de angústia e de tristeza desesperançosa e desalmada, a gente passa a perceber o valor que existe na oferta da vida, do tempo, da palavra, da vocação, da família, dos dias, né? E assim, por meio do jejum, se corrigem aqueles corações que estão no vale, dizendo: tomai ânimo, elevai os vossos joelhos vacilantes, é o vosso Senhor quem vem. Então, São João Batista nos dá esses 3 presentes como
pela eloquência de si mesmo, né? Vivendo o jejum pleno, uma obediência plena, uma esmola plena de seu tempo, de sua palavra, de sua vida, de seu sangue, de seu suor. Tanto que ele morre dando testemunho da verdade. Perde a cabeça dando testemunho da verdade, sem nunca se dobrar aos apetites deste mundo, né? E seu sangue faz então, né, fertilizar a terra, o sangue dos mártires, ele que é um protomártir, né? Então, o sangue dos mártires, como que a fertilizar o nascimento de todas as catedrais deste mundo, né? Que são lugares para Deus, lugares de oração, lugares de adoração, lugares de casa do Senhor. E assim deve ser o meu e o seu coração. Portanto, que virtude permitiu tudo isso? Você pode me dizer força, coragem, perseverança, luta, um cara corajoso, fibroso, raiz, rochedo. Não, a virtude que mais permitiu isso é o amor. Essa é a chama, essa é a labareda que existe na fogueira de São João. A fogueira de São João não se aquece no chão, né? A fogueira de São João é seu próprio coração. Quem dele se aproxima, sente logo a labareda e o calor do coração de quem ama a Deus. Que sejamos assim. E essa seja a nossa alegria, né? Para essa festividade de hoje, né? Nós nem precisamos tomar muito quentão e canjica. A gente pode simplesmente ter um coração feliz e ardorosamente adorador de Cristo, que teremos um coração de labareda, no qual os outros podem se aproximar e sentem logo o calor de nossas vidas. Deus abençoe você, tenha um santo dia, bom dia de São João. Um abraço, tchau.